Olá, amigos. Nós vamos iniciar talvez uma das mais importantes lives que eu já fiz até hoje. Vamos iniciar a live sobre um tema muito importante, a minha nova obra e sobre como anda a humanidade, como construir o melhor ano da sua história, como desenvolver uma mente brilhante numa sociedade estressante, como educar filhos e alunos para que eles sejam seres humanos extraordinários, líderes de alta performance. Olá, Ricardo. Tudo bem? Oi, Curi. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Vamos falar sobre uma live fundamental, como construir o melhor ano da sua história, como desenvolver uma mente brilhante, como formar líderes extraordinários e seres humanos de alta performance. E vamos basear isso na minha nova obra, Me Chame Milagre, porque a vida é um milagre imperdível. Exatamente. O Gerson é o diretor comercial de uma das mais importantes editoras do mundo, a Editora Planeta, que me publica em vários países. Ele vai fazer uma breve apresentação minha para que possamos navegar nas águas da emoção. Aguarde que você vai se surpreender. Chame seus amigos, seus parentes, chame seus filhos, seus alunos para assistir esta live, por favor. Muito obrigado, Curi, por estar aqui com a gente, a Editora Planeta. Como você disse, é uma editora que publica no mundo inteiro e a gente tem a honra de publicar no Brasil inteiro. Eu sei que dispensa apresentação, principalmente aqui para o seu público, Curi, mas eu gostaria de fazer uma breve introdução sua. E eu vou fazer minha colinha aqui, porque a tua biografia não dá para guardar de cabeça tudo, não. Eu tenho que ler aqui a minha cola, senão a coisa fica complicada. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que está aqui com a gente. O Curi, além de ser um dos autores mais lidos do Brasil, do mundo, é com certeza o psiquiatra mais vendido no mundo, o que não é pouca coisa não, né? Nós estamos falando de muitos e muitos livros. É o psiquiatra mais lido no mundo, publicado em mais de 70 países. Conferencista em congressos nacionais e internacionais, membro de honra da Academia dos Gênios do Instituto Europeu de Inteligência, autor da Inteligência Multifocal, processo que estuda a construção de pensamentos e formação do eu como gestor da mente. Tem aqui todos os cursos que você preparou, né, Curi? O primeiro Programa Mundial de Gestão de Emoção usado no Free Mind. E muitos dos seus livros também já transformados em filmes e livros, em séries. E, Curi, vou aproveitar e jogar a bola para ti. Eu tô lendo o Me Chame Milagre e, como eu tô aqui contagiado pelo espírito de Natal, naturalmente, né? Eu estou lendo esse livro como se eu estivesse lendo uma fábula de Natal, um daqueles filmes de Natal, uma coisa assim bem Disney, né? Inspirando a gente, trazendo reflexões para a vida da gente, e com coisas muito atuais, falando de questões ligadas à adolescência, falando de questões ligadas à saúde mental de todos nós que vivemos nesse mundo tão estressante, né? E tão conectado. E muitas mensagens suas assim, me tocaram muito fundo em questionamentos e reflexões que a gente faz para a vida. Foi com essa intenção que você preparou essa obra para a gente, Curi? Olha, Gerson, eu tenho mais de 70 livros, dos quais pelo menos 20 são ficção, e dentre eles, um já se tornou longa-metragem, um filme, O Vendedor de Sonhos, que vocês, inclusive, publicaram. Tem mais 4 livros na fila como roteiros para longa-metragens, e também nós estamos preparando seriados para ansiedade no streaming. Mas este livro mexeu com as raízes da minha mente de uma forma tão intensa que em alguns momentos eu me emocionei, porque eu dissequei, ou pelo menos procurei dissecar como anda a saúde emocional de crianças, adolescentes, de pais, de professores, de executivos, de colaboradores, de todos os países. E, sinceramente, a humanidade tomou o caminho errado. Nós estamos adoecendo rápida e coletivamente. Há cerca de 25 anos, eu falo sobre isso
de maneira intensa. Claro, escrevo há mais de 35 a 40 anos, mas há 25 anos eu tenho abordado de maneira intensa, desde quando eu lancei livros como O Futuro da Humanidade, ou O Mestre dos Mestres, ou Inteligência Multifocal, que a humanidade estaria vivendo seus piores dias em relação à saúde emocional. E tudo que eu abordei maximizou de uma forma tão intensa que me deixou pasmado. Por exemplo, eu abordava que psiquiatras no mundo todo, psicólogos, pediatras, neurologistas, dariam um diagnóstico errado, falando que crianças e adolescentes seriam hiperativos ou desenvolveriam a síndrome da transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e confundiriam com a síndrome do pensamento acelerado, que é uma síndrome que eu descobri e descrevi. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações que o imperador romano tinha no auge de Roma. Informações que John Kennedy tinha quando dirigia os Estados Unidos na década de 60, no auge da Guerra Fria. Nós estamos vivendo uma outra Guerra Fria, mas naquela época quase estourou uma terceira guerra mundial, quando a Rússia ia colocar mísseis nucleares ali em Cuba. Então foi uma situação gravíssima. Mas imagine, vocês que estão me ouvindo, uma criança de 7 anos de idade ter mais informações que grandes líderes do passado. Não é suportável. Então eu já anunciava que isso aceleraria a mente humana em nível tão grande que esgotaria o cérebro. As pessoas, sem fazer exercício físico, elas poderiam acordar cansada, sofrer pelo futuro, ter uma mente agitada, inquieta, mendigar o pão da alegria e abaixar o limiar para suportar frustrações. Ou seja, pequenos problemas teriam um impacto muito grande. E eu anunciava que se houvesse já uma intoxicação digital, porque os celulares ainda não eram smartphones, entendeu? Isso poderia sequestrar mais ainda o ser humano. E hoje nunca ocorreu um desastre sem precedente. Para você ter uma ideia, aumentou-se em 200% o índice de suicídios entre pré-adolescentes de 10 a 14 anos. É uma idade onde eles deveriam amar a vida, contemplar o belo, abraçar a vida. Mas nenhum deles quer, de fato, morrer, exterminar a vida. Todo adolescente ou todo adulto que pensa em morrer tem fome e sede de viver. É isso que eu tenho falado em mais de 70 países que eu sou publicado. Eles querem matar a dor, o autoabandono, a ditadura cruel da beleza. Beleza está nos olhos de quem vê. E neste livro eu abordo muito sobre isso. O padrão tirânico de beleza. E Mila, que é a personagem principal, que é uma menina, que é uma bebê traficada pelo crime internacional e depositada de maneira atroz num porão escuro, lúgubre, úmido, entendeu? Sem nenhuma higiene, ali onde morava um esquizofrênico, mas super divertido e super inteligente, e duas pessoas improváveis, uma bebê e um esquizofrênico, vão se encontrar. Esse esquizofrênico, apesar das suas loucuras, apesar das suas alucinações ou ideias de perseguição, alucinação são imagens reais e delírios são ideias falsas, e a paranoia entre delírio e alucinação, onde as pessoas se sentem perseguidas, ele se sente perseguido por monstros que estavam na mente dele, e hoje essa paranoia não terminou. Tem muita gente que não tem, obviamente, um diagnóstico de psicose, mas se sente perseguido, ou pelos cancelamentos, por não likes, pelo número baixo de likes, pela não o abraço das pessoas ao seu redor, pela não inclusão. Bom, o ser humano, ele não apenas tem fantasmas reais, ou seja, pessoas que machucam, ferem, excluem, mas ele é um construtor de fantasmas mentais. A mente mente. Eu quis dizer nesta ficção, Me Chamo Milagre, que a mente mente. Ninguém pode trair você que está me assistindo, te ferir ou te asfixiar mais do que a sua própria mente. Você pode ter inimigos, você pode ter desafetos, você pode ter pessoas injustas, mas a tua mente será o fenômeno mais injusto se você não aprender a geri-la. E no livro Me Chamo Milagre, ele traz essa tônica: como gerir a mente humana em meio ao caos, ao preconceito, à doença mental, às doenças depressivas,
como gerir a mente humana em meio à intoxicação digital, que está atingindo 80%, 90% das pessoas hoje que têm um smartphone. Bom, então, no mundo todo se confundiu a síndrome do pensamento acelerado, que acelerou mais ainda pela intoxicação digital com a hiperatividade. Hoje, o diagnóstico de hiperatividade é tão comum, se prescrevendo drogas, obediência, sem saber que a mente humana está agitada e inquieta, porque o saturado no seu córtex cerebral tem informações demais, ou seja, informações não usadas se tornam lixos, porque não constrói ideias, não desenvolve habilidades para pensar antes de agir, contemplar o belo, ou desenvolver habilidades para ser autor da própria história. Maravilhoso, Curi. E interessante, o pessoal aqui no chat, alguém perguntou o nome do livro. Curi, sabe que a gente conseguiu uma ração muito especial para essa live de hoje, né? 2 empresas estão nos acompanhando aqui, que é a Amazon e a Livraria Leitura, com uma oferta muito especial. Assim que eu fizer uma próxima pergunta, eu vou jogar aqui nos comentários o link, viu, pessoal? Para vocês aproveitarem, que é uma promoção de preço hoje, muito para quem está aqui nessa live, aproveitem hoje que realmente, olha, está com um desconto muito, muito atraente. E o livro, só mais uma vez, repetindo, é esse aqui, ó, Me Chamo Milagre. Eu já reparei aqui, esse livro meu tem um pequeno defeito, Curi. Não tem o seu autógrafo ainda, mas a gente vai corrigir isso rapidamente. Vamos resolver esse problema. Tem uma frase que me pegou bastante aqui no livro, e eu acho que é da memória do Gladiador. A gente pode falar os personagens, não vai ser spoiler, né? Falar o nome dos personagens não é spoiler, né? Porque, pessoal, o livro, com todas essas informações riquíssimas sobre a situação do dia a dia das pessoas hoje, ele é uma fantasia, ele é uma aventura quase de espionagem, um romance quase policial, cheio de ação. Eu estou lendo o livro acompanhando como se fosse um grande blockbuster, né? Porque eu vou imaginando as cenas, porque são mudanças, são coisas acontecendo ao tempo todo, não tem uma linha assim, muita ação, muita novidade e muita coisa. Tem um momento que o Gladiador se recorda de uma frase da mãe dele. Fala, tenha medo de se auto-abandonar. Isso é forte, né, Curi? O Gladiador é o personagem que desenvolveu uma esquizofrenia. Ele tem uma mãe incrível, mas a mãe dele era pobre, prostituta, desprezada socialmente, e ela não o abortou. Ela disse, eu posso ser amada socialmente, eu posso passar pelos mais altos níveis de miserabilidade, mas eu não vou te abortar, meu filho. O mundo pode desabar sobre mim, mas eu não vou te abortar. Eu posso ter desprezo social e não ter condições mínimas para eu cuidar de mim, mas eu vou curar a minha solidão através de não te abandonar. E a mãe, ela ensinou para ele. Infelizmente, ela desenvolveu uma grave doença e teve que deixá-la num hospital e ela acabou morrendo. Mas a mãe dizia uma frase: se a sociedade te abandona, a solidão é suportável, mas se você mesmo se abandona, ela é intolerável. E eu quero perguntar para quem está nos assistindo: quantas pessoas vocês conhecem que se autoabandonaram? Quando você vê alguém que reclama demais, ela se autoabandonou. Toda pessoa insatisfeita, que exige demais a atenção dos outros, se abandonou. Quem tem ciúmes excessivos se abandonou. Sabe qual que neste livro, a tônica, de acordo com o programa de gestão da emoção, ciúmes, Gerson, a definição mais profunda de ciúmes: ciúmes é saudade de mim. Eu exijo do outro, a outra, a atenção que não dou para mim. Quantas milhões de pessoas são vítimas dos ciúmes? Os ciúmes é um reflexo solene de alguém que se auto-abandonou, que não sabe namorar na vida. Uma pessoa que sofre pelo futuro abandonou o presente. E quase todos estão sofrendo pelo futuro, abandonando o único momento em que é possível ser realizado, relaxado e feliz, que é o presente. Uma pessoa que rumina mágoas, perdas e frustrações, que não perdoa pessoas que a machucaram, também se abandonou. Sim, você pode ter vivido injustiças, traições, críticas cruéis,
Mas se você não perdoa, você se abandonou, porque a melhor maneira de se vingar de um inimigo é perdoar, porque quando você perdoa, você reedita, reescreve a maneira como ele está arquivado na sua mente e, consequentemente, ele deixa de te perturbar o sono, de perturbar o seu apetite, a sua tranquilidade. Então, quem não consegue perdoar também se abandonou. Retroalimenta os seus inimigos no teatro da sua mente. Quem rumina o seu passado consequentemente tem que perceber se auto-abandonou. Quem cobra demais de si, olha quantos sintomas do auto-abandono. Quem cobra demais de si, o Gerson, também se auto-abandonou. Uma pessoa que cobra demais de si é um carrasco de si mesmo. Vai registrando cada vez mais janelas killers ou traumáticas no córtex cerebral, que expande a necessidade ou aumenta os níveis de exigência para ser relaxado, realizado e feliz. É por isso que, certa vez, eu fiz uma entrevista na Forbes americana, e ela saiu em 3 semanas, e geralmente demora meses para ser aprovada uma entrevista, e às vezes elas nem são aprovadas, demoram mais de 6 meses. Saiu em 3 semanas, sabe por quê? Porque eu falei do abandono, do autoabandono dos bilionários. Há muitos bilionários que são miseráveis morando em palácios. Eles trabalham, são escravos do futuro, eles vivem para ganhar, vivem para conquistar, para empreender, para abrir o leque da sua mente, para inovar, mas não tem um caso de amor com a sua saúde mental, cobram tanto de si que são seus piores algozes. Aí criam cárceres mentais. Mas não apenas os bilionários, mesmo pessoas que são influenciadores digitais. De vez em quando, um influenciador digital que tem milhões ou dezenas de milhões de seguidores me procura, Dr. Cury, perdi o prazer de viver. E essas pessoas precisam ler o livro Me Chamo Milagre. Eu raramente fiz uma recomendação tão contundente, mas o livro Me Chamo Milagre, de fato, ele vai abordar esses temas para que nós não nos abandonemos. E Gladiador, esse jovem que desenvolveu esquizofrenia e que antes da esquizofrenia conviveu num orfanato, sofreu todos os tipos de bullying e era alguém que lia livros sem parar na escola e todo mundo zombava dele porque ele era tímido, mas tinha um nível de cultura surpreendente. E embora foi objeto de bullying, ele saiu, ele naqueles momentos pelo menos ele não conseguiu, ele se tornou protagonista da sua própria história através de ser ajudado por uma professora de história e de filosofia excelente. Bom, não vou entrar em detalhes, vou dar muito spoiler, mas quero dizer que este livro ele fala do autoabandono, dos mais diversos autoabandonos. E muito provavelmente algumas pessoas que estão, algumas não, talvez a maioria das pessoas, de acordo com as estatísticas, que estão nos vendo e ouvindo agora, se autoabandonam, precisam de aprender as ferramentas de gestão da emoção que eu abordo no livro Me Chamo Milagre. Porque a vida pode ser um milagre imperdível ou uma fonte de estresse dramática, uma fonte de estresse inenarrável. Infelizmente, as pessoas não têm vivido a vida como um espetáculo único e imperdível, mas têm vivido ela como uma fonte de ansiedade, de angústia, de sofrimento pelo futuro, reclamando demais, cobrando demais dos outros, cobrando demais de si, tendo ciúmes excessivamente, ou se preocupando demais com o número de likes. Claro, esses influenciadores digitais vendendo uma felicidade artificial e um sucesso irreal, acabam adoecendo, porque a vida real é você namorar a vida, é fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Isso é Me Chamo Milagre, isso é a tese do livro. Nós temos que aprender a fazer da vida um espetáculo imperdível. Caso contrário, possamos ter qualquer tipo de sucesso fora, mas teremos insucesso interior. Teremos o pior dos insucessos, o insucesso em ser feliz. Ou seja, nós não nos tornamos pessoas que vivem uma vida que vale a pena ser vivida. E os adolescentes e as crianças, em destaque, estão sendo intoxicados digitalmente de uma maneira tão cruel que eu estou preocupadíssimo. Por exemplo, 75% tem glossofobia. Sabe o que é glossofobia, Gerson?
vi aqui no seu livro, eu não conhecia esse termo. É medo de falar em público. Exatamente. Como é que as crianças... Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP. Os meus alunos têm glossofobia. Muitos têm medo de falar em público. Eles vão ser professores universitários, mas têm medo de falar em público. Crianças, adolescentes e universitários fazem uma jornada de 15 anos, 20 anos na escola. Deveriam sair com uma oratória, com uma segurança, com uma autoconfiança notável, mas se autoabandonaram. Eles não desenvolvem como Mila, a protagonista deste livro, que apesar de ter sido abandonada, viveu numa casa pobre, humilde, ter sido perseguida, ela transformou a sua vida, sua história, num espetáculo único e imperdível. Por isso, talvez, você falou, é uma história de Natal. Eu acho que eu não tinha pensado nisso, sabe? Mas esse livro talvez seja uma história de Natal, uma história para como Jesus Cristo envolvia os seus discípulos, que eram tão despreparados. Pedro era inseguro e, ao mesmo tempo, irritadiço, tenso e ansioso. Tomé era paranoico, acreditava na teoria da conspiração. João era bipolar, no momento era afetivo, no outro queria eliminar quem não andava com seu discípulo. E o melhor deles era Judas Iscariotes, que era dosado, sereno, mas tinha um mais grave defeito, não era transparente. Então, o mestre dos mestres foi trabalhando essas habilidades para que eles se tornassem protagonistas da sua própria história, como Mila foi aprendendo junto com a professora Amélia, essa idosa Amélia que não enxergava fisicamente, mas enxergava no coração, e Gladiador, esse jovem adulto psicótico que se tornou seu pai do coração. Fantástico, Curi. E você falando, aí eu vou conectando com os textos do livro que eu estou lendo aqui, falta um pouquinho para eu acabar. Foi até bom eu fazer a live antes de terminar, porque eu vou terminar com um gostinho diferente. Interessante, Curi, que no livro você descreve os personagens tais como nós somos, imperfeitos, né? Buscando o tempo todo superar suas limitações, enfrentar as dificuldades. E são personagens que enfrentam muitas dificuldades. Na verdade, a vida é essa, né? A vida não é Instagram, né, Curi? A vida, ela é cheia de desafios. E a gente vê isso no livro com muita propriedade, todo mundo trabalhando e se forma nesse vínculo entre o gladiador, essa criança, e a professora, um vínculo familiar que ajuda eles a construir essa capacidade de superar todos os problemas. Só antes de pedir para você responder isso, eu estou vendo muita gente aqui perguntando onde encontrar o livro. O livro já está disponível em todas as livrarias. Eu divulguei aqui no chat 2 links com preço especial, vou divulgar de novo para vocês, mas o livro já está disponível em todo o Brasil. Mostrar a capinha deles de novo para vocês. Me chamo Milagre. E o livro foi totalmente escrito com uma... Você não se preocupou em colocar ele num espaço de tempo, mas ele fala com o cotidiano, fala com o presente de uma maneira muito firme, né, Curi? Inclusive a questão das telas que você fala, e tem aqui um momento que as pessoas vivem coisificando a vida, né? Exatamente. O processo de coisificação da vida é algo muito sério. Cada vez mais o ser humano se torna um número de cartão de crédito, um número de código bancário, ele se torna um número de passaporte, um número de identidade, mas não um ser humano complexo e completo. O que é a vida? Eu pergunto para todos vocês, o que é a vida? Eu pergunto para vocês que estão me vendo e ouvindo, o que vocês pensaram há 24 horas? Vocês conseguem se lembrar das ideias, dos pensamentos, das conversas que tiveram às exatas 4 horas? Provavelmente não conseguirão adequadamente. Mas é incrível, há 24 horas você não se lembra exatamente os pensamentos com os verbos conjugados tempo e espacialmente? Não, nós nos lembramos. Não nos lembramos. Por quê? Porque a nossa mente não está preparada para a lembrança. A nossa mente está preparada para a criatividade e não para a repetitividade. O que indica? Indica que as escolas no mundo todo estão erradas. Provas escolares medem a capacidade de repetitividade
dos alunos. E os alunos não têm uma mente, nenhum aluno tem uma mente preparada exatamente para ser um computador, para repetir todos os dados dos livros, todos os dados dos professores. Agora, se eu pedir para quem está me assistindo, faça um exercício, tente recriar o que você falou, o que você pensou há 24 horas. Provavelmente você vai construir muitas ideias, muitos pensamentos, mas não exatamente o que você produziu, indicando que a sua mente ela está num contínuo estado de construção e reconstrução. Só que as provas escolares eliminaram milhares, centenas de milhares de pensadores ao longo desses 500 anos, onde ela ganhou uma popularidade e uma escalabilidade enorme, causando um desastre sem precedente. Você não era um excelente aluno, ele não era um aluno que brilhava, nem foi um professor que brilhava, mas por que numa firma de patente, com 27 anos, ele desenvolveu uma das mais complexas teorias, a teoria da relatividade? Não era a quantidade de dados, não era a repetitividade de dados, não é porque ele conseguia registrar como um computador as provas, o seu pensamento nas provas, ou o pensamento dos professores nas provas. Ele construiu uma teoria complexa porque ele desenvolveu o pensamento antidialético, que é o pensamento imaginário, que é o pensamento que Miller desenvolveu, que é o pensamento que Gladiador desenvolveu nesta obra. É o pensamento mais importante para construir, reconstruir, recriar, abrir o leque da mente para darmos respostas inteligentes nas situações estressantes. Mas eu quero dizer que, infelizmente, a educação mundial está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Os professores são os profissionais vitais. Para mim, eu me curvo diante deles. Eu não me curvaria diante de reis, de celebridades, e não me curvaria diante de político algum. Mas eu me curvo diante de todos os professores. Mas, infelizmente, o sistema que eles estão inseridos, e os alunos, centenas de milhões de alunos estão inseridos, mesmo na Ásia, onde vários países estão complicados. O sistema educacional está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. É um sistema logicista, racionalista, cartesiano, que exige que os alunos repitam e não criem, e não sejam rebeldes na sua capacidade de libertar o pensamento imaginário para encontrar respostas notáveis nas mais diversas situações de perdas, dificuldades, crises, abandonos, rejeições. Se nós somos muito lógicos, nós não conseguimos suportar uma contrariedade. Se nós somos muito cartesianos, matemáticos, queremos tudo exato, nós não conseguimos ser tolerantes com pessoas que não correspondem às nossas expectativas. Nós vamos cobrar demais, vamos elevar o tom de voz, vamos querer que os outros se tornem a nossa imagem e semelhança, porque temos atitude de nos divinizar. A matemática é um problema, a matemática é importante, mas se você transformar a educação mundial numa lógica matemática pura, como Descartes queria, René Descartes, por isso a crítica minha, o sistema cartesiano, é um problema muito sério. Eu, por exemplo, era a segunda nota da classe no ensino médio. Sabia disso? Não sabia, olha só. De baixo para cima. Bom, mais uma prova de que essa métrica das notas não é a melhor maneira. Inclusive, Curi, eu estou vendo aqui no chat muitos professores aqui. Como é que é? Muitos professores, professoras aqui falando de quanto suas obras são importantes até para a própria maneira do professor construir suas aulas, aprender a lidar. E acho isso aqui nesse livro, pessoal, vai ficar muito mais claro ainda, a quantidade de vezes que você fala, Curi, desse mundo que a gente vive, cada tela é uma caverna, né? E a necessidade que o professor tem de conseguir entrar nessas cavernas e trazer os seus alunos para a luz. E eu acho que o seu livro traz contribuições muito importantes de maneira muito divertida, porque, assim, para minha surpresa, eu vi você fazendo a piada mais famosa de psiquiatra, que eu não contaria para um psiquiatra, eu vi você contando a piada no livro, eu achei muito divertido. E qual que é a piada, né, Curi? O louco constrói castelos nas nuvens, o psicótico mora neles e o psiquiatra... E o psiquiatra cobra aluguel. Mas quem é o protagonista que desenvolveu uma esquizofrenia, que é o Gladiador, e ele era tão divertido que ele desconcertava os psiquiatras. Eu tive pacientes assim que
me ajudaram muito a entender a mente humana, uma perspectiva mais profunda. Eu aprendi não apenas nos livros, aprendi não apenas nas teses, no PhD. Você sabe que eu desenvolvi uma tese chamada Free Mind, no meu PhD, que é a primeira tese mundial para a prevenção de transtornos emocionais baseada em gestão da emoção. E hoje é usada em centenas de instituições em diversos países, gratuitamente, para a prevenção de transtornos emocionais. Mas aprendi muito nos livros, nas teses, aprendi muito com professores, mas, sinceramente, os meus pacientes foram os meus melhores mestres. E Gladiador, ele vai ensinar muitos psiquiatras, apesar da sua psicose, da sua esquizofrenia, ele vai ensinar os psiquiatras a relaxarem mais, a ver a doença mental numa perspectiva mais profunda e não classificar seres humanos. Esse é bipolar, esse tem portador de síndrome do pânico, esse é esquizofrênico. Não, cada ser humano é muito maior do que um diagnóstico. Cada ser humano é muito maior do que um conflito, uma crise. Cada ser humano é único e irrepetível. Então, no livro, Me Chamo Milagre, você vai perceber uma coisa surpreendente neste livro que eu espero. Bom, você falou que esse livro talvez seja barato como um presente. Sim. Talvez, algumas pessoas, infelizmente, para outras, um pouco mais caro. Eu gostaria até de que isso fosse zerado, por isso que eu vou falar uma coisa aqui que você não vai gostar. Eu sou o autor mais pirateado daqui em muitos países, e eu não me importo com isso, assim, com as editoras, isso é um peso muito grande, não é fácil para vocês. Mas talvez, quem sabe, para o Natal, para a pessoa que você ama, quantos adolescentes, quantos adultos, quantas esposas e quantos maridos, quantos professores poderiam ver a educação, a vida, a mente humana numa outra perspectiva nesse Natal e Ano Novo. Bom, está aí. E eu era a segunda nota da classe, e você disse que no meu currículo que eu me tornei o psiquiatra mais lido no mundo na atualidade. Mas então, eu era a segunda nota da classe, eu não me adaptava ao ensino clássico. Enquanto os professores estavam dando aula, eu estava prestando atenção em outras coisas. Eu libertei o pensamento antidialético, que não é o dialético, é esse que nós usamos para falar, para escrever, para inclusive fazer as provas. O dialético é esse que copia o limbo, os símbolos da língua. O antidialético é o pensamento imaginário. Eu escrevi mais de 3.000 páginas sobre o processo de construção de pensamentos, que é a última fronteira da ciência neste país que não valoriza os seus cientistas. Tá certo? Antes de publicar meu primeiro livro. Bom, mas eu estava lá, o professor dando aula de física e matemática, eu estava querendo mudar a língua portuguesa. O A, o B era um ponto em cima do outro, o C era 3 pontinhos, o D era um traço e um ponto. Eu achava muito complicada a mente humana, eu queria inventar um novo código. Assim era a minha mente. Eu não me interessava, eu tinha baixo nível de concentração. Tinha um nível de ansiedade que talvez me impedisse de me concentrar. Mas faltava também os professores mudarem a sua postura. Hoje eu estou pedindo no mundo todo que os professores e os pais, os executivos e todos os líderes deixem de ser expositores, cartesianos, racionalistas. Eu estou pedindo para que eles se tornem provocadores da arte de perguntar, desafiadores da arte de pensar e elogiadores. A sala de aula tem que mudar. É por isso que eu desenvolvi uma nova metodologia mundial, estamos lançando mundialmente, da pré-escola à pós-graduação. Os professores não podem expor mais informação, porque na tela do celular, ainda que seja proibido na escola, e eu acho que tem que ser proibido o celular na escola, os alunos têm 100 vezes mais informações que qualquer professor, na palma da mão. Então, o que vai cativar o aluno não é a quantidade de dados, mas a maneira como o professor provoca os alunos na sua arte de perguntar, como ele desafia o aluno a pensar e como ele elogia, criando um clima na sala de aula onde todos os alunos aplaudem os seus colegas. Por isso que eu desenvolvi o School of Thinkers, Escola de Pensadores. Talvez você ainda vai ouvir falar sobre isso. Como introduzir no teatro da sala de aula para incluir todas as crianças, todos os adolescentes, todos os universitários, aqueles que são distraídos, desconcentrados, os agitados, os que têm hiperatividade, os que têm síndrome do pensamento acelerado, todos
incluídos, do que tem as crianças e adolescentes que têm espectro autista. Como é que nós vamos incluir? Você não consegue incluir se não criar um ambiente novo, revolucionário em sala de aula, que é o que eu proponho no livro Me Chamo Milagre. Que ambiente é esse? Um ambiente onde você desafia a arte de perguntar, onde você desafia a arte de pensar, e você provoca a arte do questionamento, e você elogia constantemente, criando um clima anti-bullying, um clima onde cada aluno ele recebe, os outros são suas plateias, aplaudindo, e cada aluno contribui com seus colegas para estimulá-los a não terem medo de falar, a não ter a glossofobia, que atinge 75% dos alunos, a não desenvolver a timidez, que atinge 70% dos alunos. É um número absurdo. A nossa educação está doente. Uma criança de 3 anos de idade entra na escola, ela é extrovertida, falante, brincalhona. 2 anos depois que ficam na escola, enfileirados, um atrás do outro, você já vai ver sintomas da glossofobia, ou medo de falar em público, e vai ver sintomas da insegurança. Enfileirando um aluno atrás do outro, estabelece janelas killers, traumáticas, que geram um sistema de hierarquia intelectual. Isso tem causado um desastre na China, nos países nórdicos, um clima inadequado na América do Norte, na África, na América Latina, no mundo todo. A escola não precisa de melhorias, ela precisa de uma revolução psicopedagógica. Eu estou propondo essa revolução com muita humildade, porque, reitero, estudei, foram mais de 3.000 páginas escrevendo sobre a última fronteira da ciência, o processo de pensamento. Freud, que foi um brilhante pensador, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, eles não tiveram oportunidade de entrar nessa área. Eles não estudaram o processo de construção de pensamentos. Reitero, neste país, eu estudei esse processo e isso precisa mudar. As escolas precisam de ser reinventadas, porque na era da intoxicação digital, Gerson e todos aqueles que estão me vendo, na era da intoxicação digital, não há mais silêncio absoluto. Não se deve exigir mais alunos quietos. É o fim do silêncio absoluto. Nós temos que provocar os alunos para desacelerar a sua mente, desafiar a sua arte de pensar e criar um clima emocional onde todos são cozinheiros do conhecimento. Mas hoje, atualmente, talvez em 99% das escolas do mundo, os professores são cozinheiros do conhecimento que preparam o alimento para uma plateia que não tem apetite. Curi, eu acompanhando aqui o chat, o pessoal conversando, muita gente falando de como se reconhece nas questões que você está abordando aqui, falando, todo mundo dizendo, olha, poxa, vivencio isso na família, eu mesmo estou aqui com o pessoal comentando, com muita ansiedade frente às questões da vida. E, mais uma vez, o seu livro vem cumprir para todos nós, para todos os seus leitores, quem ainda vai conhecer, esse papel tão importante. Não à toa, pessoal, lembrando que eu estou aqui representando a editora Planeta, onde nós lançamos o último livro do Augusto Cury, Me Chamo Milagre. Tá muita gente me pedindo para fixar o link do preço especial. Quando terminar a live, a gente fixa o preço, porque eu não consigo fazer a fixação aqui, tá, pessoal? E na Planeta a gente tem um slogan, que é acreditamos nos livros. E eu acho muito interessante, porque na leitura tem aí um contraponto, tem um remédio para muitos desses males que você está citando também, né? E a leitura, ela não só ela é um entretenimento, mas o quanto que ela é fortalecedora e desenvolvedora da nossa capacidade de construir vocabulário e interpretar o mundo, né? E isso nos seus livros passa... a tônica dos seus livros é esse, interpretar o mundo e transformar o mundo, né? Exatamente. Mas como é que nós vamos transformar o mundo se nós não transformamos o nosso próprio mundo? Como é que nós vamos liderar o teatro social se não aprendemos a liderar o teatro da nossa mente? Como é que nós vamos exigir das pessoas que amem os livros se nós não temos prazer com a leitura?
Uhum. Como é que nós vamos viajar para dentro de nós mesmos? Os pais vão viajar para dentro de si mesmos se eles não usam o tédio e a solidão como cartões de embarque para navegar na aeronave mental, para viajar na aeronave mental. O tédio e a solidão são muito importantes. Só que na era da intoxicação digital, e Mila, a personagem principal desse livro, não viveu isso, porque ela era desconectada de celulares. Então, era uma menina que viajava no mundo dos livros e viajava para dentro de si mesmo. E você viu, ela passou pelas mais dramáticas intempéries, pelos mais dramáticos invernos. Mas quando nascem as flores? Eu pergunto para você que está me vendo, me ouvindo, quando nascem as flores? Em que estação elas nascem? As pessoas vão dizer nas primaveras, mas elas desabrocham nas primaveras. Elas nascem, na verdade, nos invernos, na dor do inverno, na escassez hídrica, nas baixas temperaturas, ocorrem a dor que leva as plantas a secretarem as flores que vão desabrochar nas primaveras. Então, não há flor sem dor. E Mila vai passar pelos mais diversos tipos de dores. Ela não é superprotegida. Superproteção é um câncer. Você quer despreparar seu filho para que ele tenha uma mente brilhante? Você quer conviver, quer ter um relacionamento conjugal, né? Por exemplo, tem muitos casais que dizem, Gerson, eu prometo que na saúde e na doença, na miséria e na fortuna, na alegria e na tristeza, eu minto que te amarei. Na verdade, as pessoas fazem promessas muito fácil, mas elas mentem muito fácil. Quem é que ama em todos os momentos da vida? Quem é que ama quando ele estressa, ou quando ela é impulsiva, quando ele deixou o sapato fora do lugar, ou quando ela gastou um pouco a mais, ou ele gastou um pouco a mais no cartão, ele se estressa? Não ama. Quem ama em todos os momentos da vida? Não ama. Bom, se você tem fenômenos colaterais, algo que não é grave num relacionamento, picuinhas, atritos por pequenos comportamentos, ao invés de você ser um cobrador, por que você não muda a atitude? Começa a ver um charme nos efeitos dele e dela. Por exemplo, meu marido é admiravelmente ansioso, ou minha esposa é fascinantemente impulsiva. Nós temos que aprender a viver mais leve, viver a vida como um espetáculo imperdível. Como no livro eu falo, Me Chame Milagre. Ou seja, cobrar menos e abraçar mais. Transformar a nossa mente para depois transformar o mundo ao nosso redor. Liderar a nossa ansiedade para depois querer que os outros sejam calmos. Aprender a usar o tédio e a solidão, tão importantes, que geram uma ansiedade saudável, para possamos viajar na aeronave mental, para ensinar os nossos filhos a não terem medo do tédio e da solidão, e dizer que o tédio e a solidão são importantes, sim, como cartões de embarque para que eles possam se interiorizar, possam se conhecer, possam navegar nas águas da emoção. Mas aonde estamos falando isso? Na China? Bom, nós temos falado com livros meus na China, no Japão, na Coreia, nos países ocidentais. Eu tenho falado isso, vou falar agora no mundo árabe, tenho falado no mundo árabe, tenho falado no mundo em Israel, mas em destaque no mundo ocidental. Mas eu não queria ser uma das vozes solitárias dizendo isso, porque raramente nós estamos assistindo pensadores da psicologia, da psiquiatria e da psicopedagogia falando sobre esses temas, que a ansiedade é importante ser usada de maneira adequada, que o tédio e a solidão é importante para navegarmos dentro de nós mesmos, nos procurarmos, não nos abandonarmos, que não dá mais para ter silêncio absoluto em sala de aula. Temos que usar a ansiedade a favor da vela da educação, o vento da ansiedade a favor da vela da educação, mudarmos as perspectivas, não querer que os filhos sejam extremamente quietos e obedientes em sala de casa, porque não vão ser, porque eles estão num nível de aceleramento do pensamento
Ou seja, a síndrome do pensamento acelerado tem agitado a mente deles, simulando a hiperatividade sem ser hiperativos. Então você não pode mais ser um criticista, um apontador de falhas, porque quem é um criticista, um apontador de falhas, está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas. Por isso eu tenho sugerido, pais, elogiem 3 vezes por dia a mais do que critique os seus filhos. E quando for criticar, exalte quem erra, para depois falar do próprio erro. Casais, também não sejam apontadores de falhas um para o outro, porque senão vocês vão destruir o melhor dos melhores relacionamentos. Não há relacionamento que dure, que seja profundo, sem admiração. O amor começa pela emoção e só continua se houver admiração, que, reitero, mais uma vez, é a tônica do livro Me Chamo Milagre. O amor começa pela emoção, mas só termina ou só continua se houver admiração. Então, se os pais não são admiráveis, se os casais não são admiráveis, se os professores não são admiráveis, se os executivos não são admiráveis, não espere ter plateias que sejam influenciadas por vocês. É impossível. Então, por favor, mude a era do apontamento de falhas para a era da celebração dos acertos. Por favor, mude a era. Seja alguém que mude primeiro a sua mente, para depois mudar o mundo de fora. Assim, a vida será mais agradável, inteligente. Assim, a felicidade não vai ser utópica. Assim, a saúde emocional não vai estar nos dicionários, não vai estar nos livros, vai estar nas páginas da sua própria vida. Só para reforçar, bom, Curi, nós já estamos aí com quase 50 minutos, estamos com 1.400 pessoas, tem crescido aí nos últimos minutos. Só para reforçar que tudo que o Curi está dizendo aqui está no livro, de forma ficcional, mas muito bem encaixado no texto. Por exemplo, esse momento que você fala de utilizar um elogio, utilizar uma informação positiva para reverter uma situação difícil. Aí eu não vou contar muito aqui, senão eu vou dar spoiler do livro. Tem um momento muito tenso com o nosso personagem principal, o gladiador. Ele está reagindo a uma provocação de bullying. E a outra personagem muito importante, que é a professora, ela tem uma intervenção usando essa abordagem positiva, né, Curi? Quer dizer, tudo que o Curi está falando aqui, de uma maneira orientando, isso está descrito de maneira ficcional e você vai absorvendo toda essa magia, essa sabedoria que o Curi está falando aqui, através do texto. Portanto, pessoal, Me Chamo Milagre é o presente de Natal para quem ainda não escolheu, o seu auto-presente também, né, Curi? Que o auto-amor está muito bem claro nesse livro também, né, Curi? Exatamente. Costumo até dizer em meus treinamentos, eu falo para as mulheres, se teu marido ou teu namorado não compra flores, ou teu parceiro não compra flores, vai você na floricultura e compre o melhor buquê e se presenteie. É quase inacreditável que as pessoas não sabem se presentear mais. Elas não sabem namorar a vida. Namorar a vida é ter um caso de amor com a sua saúde mental. É você não viver em função do futuro, sofrendo por ele, não ruminando o passado, ruminando o lixo ou remoendo as intempéries da vida. É você não cobrando demais de si, é vivendo uma vida mais leve, mais agradável, contemplando o belo e esperando menos likes das pessoas, menos correspondência ou expectativas, fazendo da sua história um espetáculo único e imperdível. É você ter gestão da emoção. E gestão da emoção é você não abrir mão de impugnar cada pensamento perturbador nos primeiros 5 segundos, senão eles são registrados e não podem ser mais deletados. É você reciclar cada emoção tensa, dizendo para a sua fobia de qualquer coisa. Há mais de 100 tipos de fobias. Fobia de lugar escuro, nictofobia. Tem pessoas que têm aracnofobia, medo de aranha. Tem pessoas que têm claustrofobia, medo de lugar fechado. Ou alodoxafobia, tão famosa e tão penetrante, medo dos cancelamentos, dos haters, né, das opiniões críticas. Tem pessoas que têm fobias de palhaço, de beija-flor, tem fobias de todos os tipos. Fobia é sempre uma reação intensa e não lógica perante um objeto. Inclusive tem pessoas que têm medo do medo difuso, medo da vida. E a vida é um espetáculo único e imperdível, mas ela pode ser um espetáculo de terror e de estresse.
Então você, quando tiver qualquer emoção angustiante, tensa, fóbica, você tem de discordar, confrontar. No silêncio da sua mente, você tem de duvidar. É uma técnica poderosa. Eu duvido do controle dessa fobia, eu duvido dessa angústia, eu duvido dessa autopunição, eu critico a minha necessidade neurótica de ser uma pessoa perfeita, de querer corresponder às expectativas dos outros, ou de sofrer pelo futuro, e eu decido ser autor da minha própria história, gestor da minha emoção. DCD. Esse é o banho emocional, já. Que as pessoas deveriam, reitero, deu uma baixa conexão. Esse é o banho emocional que todo mundo deveria fazer todos os dias. Mas, sinceramente, nem 1% das pessoas tomaram um banho emocional adequado ao longo de toda uma jornada de vida. Elas fazem higiene bucal a cada 4 ou 6 horas, higiene corpórea a cada 24 horas ou a cada 2 horas, tomando banho a cada 12 horas, mas nunca tomaram uma ducha emocional do seu eu, duvidando de tudo aquilo que o controla, no silêncio da mente, criticando ideias perturbadoras e decidindo e determinando ser gestor da sua própria emoção. Por isso, quanto pior é o eu como protagonista da nossa própria história, autor do teatro da nossa mente, mais será importante o papel da psiquiatria e da psicologia, porque mais as pessoas vão ficar doentes. E sabe quantas pessoas vão ficar doentes? Antes da pandemia, 1 em cada 2 pessoas, mais de 4 bilhões de seres humanos, e apenas 1% vai se tratar, porque o tratamento é caro, porque as pessoas não reconhecem suas doenças, porque não há técnicas preventivas e também porque falta profissionais competentes na área. Então, mas se você tiver um problema, não tenha medo, procure um profissional de psiquiatria e psicologia. É muito importante. Mas também você pode prevenir transtornos emocionais se você usar técnicas como a DCD, duvidar, criticar e determinar. Mas, infelizmente, estamos adoecendo coletivamente. Nós aumentamos em 200% diagnósticos entre jovens universitários de depressão depois da pandemia. E nós estamos assistindo um adoecimento tão grande que raramente nós temos pessoas tranquilas, serenas, que têm uma mente calma, que são pacientes, dosadas. O que estamos vendo é que as pessoas estão cada vez mais agitadas, ansiosas, angustiadas. Elas são seus piores inimigos, porque não entendem que a mente mente. Eu quero encerrar essa live dizendo a tônica, uma das teses do livro Me Chame Milagre. A mente mente. Eu vou reiterar isso. Você pode ter inimigos, pode ter desafetos, pode ter pessoas que te maculam, te ferem, você pode passar por fracasso, por dificuldades. Essa é a vida. O jogo da vida é complexo. A vida é um contrato de riscos. Risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucessos e fracassos fazem parte da história de cada ser humano, como primaveras e invernos fazem parte das estações do ano. Mas, sinceramente, ninguém pode ser teu pior inimigo do que sua própria mente, se o teu eu não aprender a duvidar de tudo aquilo que te controla, criticar ideias perturbadoras, se você não decidir ser protagonista da sua própria história. Ninguém pode ferir, te asfixiar e te levar você a ser escravo da ditadura da beleza, desse padrão tirânico de beleza, padrão Xuxa do passado, padrão Gisele Bündchen do presente, ainda que possam ser pessoas que têm suas qualidades notáveis, mas esse padrão tirânico de beleza é um padrão sério. Aumentou em 200%, aumenta em 21% por ano a automutilação nas escolas no Brasil. Uma das causas é a ditadura da beleza. Beleza está nos olhos de quem vê. Beleza não pode ser vendida, comparada ou comprada. Beleza é de foro íntimo. Você tem de falar para você que você é um ser humano belo, incrível. Você tem de elogiar os seus alunos em sala de aula dizendo que eles não precisam ter um padrão ditatorial de beleza. Precisa falar de noite em sala de casa. Precisa falar marido e esposa um para o outro, que eu te admiro, você é incrível. Quando eles tiverem qualquer gesto solene, você aplaude. Com uma lupa você enxerga pequenas características saudáveis e aplaude. Só que nós não fazemos isso. Nós olhamos com uma lupa os erros e apontamos os erros. Estamos na era do criticismo, na era das pessoas que constrangem e pressionam, e não na era das pessoas que promovem a saúde mental e a emocionalidade.
Eu espero que, se você é influenciador e você gostar do livro Me Chama Milagre, fale desse livro nas suas lives. Você também fale para os seus amigos, se achar que vale a pena. Se você ler e tudo isso que eu estou falando fizer sentido, então vamos contribuir para que as pessoas tenham mais saúde emocional. Se você achar que não faz sentido, você me desculpe, porque eu não faço isso por causa de fama. Eu nunca não me tornei o psiquiatra mais lido do mundo em função da fama. Pesa em mim por onde caminha a humanidade. A humanidade está adoecendo rápido e coletivamente. Até na política, o radicalismo está crescendo cada vez mais. E os políticos têm de saber que isso é digno do poder, quem ama mais a sociedade do que seu partido e a sua ideologia. Eles precisam de gestão da emoção no mundo todo. As celebridades precisam de gestão da emoção. Os cantores, os atores, as atrizes, os professores, os pais, os seres humanos precisam de gestão da emoção sendo vivenciada todos os dias no teatro da sua mente. Se não, vamos nos preparar para os consultórios de psiquiatria. Claro, é importante tratar, mas custa tratar. E a dor emocional, quando se instala, ela é penosa. Então, claro, podemos nos reinventar, mas é muito melhor prevenir. É muito melhor proteger a nossa mente, gerir a nossa emoção para termos saúde emocional nessa sociedade altamente estressante. Então, eu espero que você construa o melhor ano da sua história através dessa live. Espero que você use as ferramentas que eu proponho para que você nunca se curve à sua dor, mas escreva os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis da sua vida. Que coisa bonita, que maneira bonita da gente encerrar. Só antes da gente encerrar, avisando que aqui estamos no momento com mais de 1.500 pessoas participando, gente dos Estados Unidos, muita gente de Portugal cobrando o livro lá em Portugal, tá, Curi? Vou fazer chegar lá na Planeta de Portugal essa dita. Já vai ser publicado dentro de 2 meses em Portugal, 1 a 2 meses. E muita gente perguntando se a live vai ficar gravada no seu Instagram. Vai ficar gravada no meu Instagram. Transmita para todos os seus amigos nesse Natal. Veja essa live em grupo, por favor. Veja essa live em grupo. Eu vou pedir para vocês, porque tem ferramentas de prevenção, para que vocês possam, de fato, usar as ferramentas para construir o melhor ano da sua história. Maravilhoso. Curi, não tenho palavras para te agradecer, não só pelo fato da gente estar aqui divulgando o livro, muita gente perguntando que chegou agora, qual é o nome do livro? Me Chama Milagre. Agradecer a divulgação do livro e principalmente agradecer essas palavras tão profundas, tão inspiradoras, né? Num momento em que todos nós devemos fazer isso todo dia, mas é mais natural que nessa época do Natal, final de ano, preparando um novo início de ano, a gente se recolha, né, no nosso íntimo e falando, bom, o que eu fiz de bom, o que eu tenho que melhorar. E tenho certeza que aqui na leitura do Me Chama Milagre vocês vão encontrar muitas reflexões para isso. Curi, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo